O NXT é considerado um grande projeto de Triple H, que já conseguiu transformar o show em uma espécie de terceira brand da empresa, graças ao incrível talento que se apresenta todas as terças-feiras. No plantel, há desde lutadores com décadas de experiência até novatos que estão tendo seu primeiro contato com a luta livre. E nada é mais empolgante que uma estrela do NXT quando recebe aquela famosa ligação confirmando a sua subida para o main roster, seja no Raw ou no SmackDown. Hoje em dia, esse processo pode ser acompanhado de perto pelo draft, que aconteceu recentemente com Carmelo Hayes, que foi para a Brand Azul, o SmackDown, e Lara Valkyria, que acabou sendo escolhida por Adam Pearce de forma emocionante para o Raw. Então galera, com isso em mente, eu vou falar para vocês 10 lutadores do NXT que serão chamados para o main roster da WWE em breve. Mas antes da gente continuar aí pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Ricky Saints. Houve um suspiro coletivo no mundo da luta livre quando Ricky Saints apareceu na plateia do NXT em um episódio aleatório de terça-feira. E anteriormente, muito se especulava quando Ricky Saints se juntaria à WWE. E a sua estreia foi uma surpresa legítima. Desde que assinou o contrato com o NXT, Saints vem sendo construído de uma forma extremamente forte e rapidamente se tornou NXT North American Champion. Seu ano de rookie na empresa tem sido bastante impressionante e acabou de vencer recentemente Oba Femi para conquistar o cinturão do NXT, mostrando quando a alta cúpula da WWE confia no talento dele. E há relatos de que ele está sendo monitorado como candidato para uma subida para o main roster em um futuro muito próximo. No entanto, a vitória pelo cinturão do NXT indica que Shawn Michaels quer mais tempo com a ex-estrela da IW, e claramente está aproveitando cada momento no NXT. Lola Vice. E com certeza Lola Vice foi a lutadora que mais evoluiu no último ano no NXT. A lutadora que veio do MMA e trouxe o seu estilo de luta para o wrestling profissional, conquistou os fãs com seu carisma e sua presença, além de ter um visual e uma gimmick fortes, algo essencial, já que a singularidade pode ser o seu passaporte para um main roster. Lola Vice parece feita para o grande público e tem evoluído no microfone, mostrando que está disposta a trabalhar duro para alcançar o sucesso. Ela ainda é um pouco verde, se comparada a alguns colegas do NXT, mas o grande benefício dessa brand é que há veteranos experientes de quem ela pode aprender. E Triple H talvez não tenha pressa de promover Lola Vice, que renovou seu contrato no verão, já que ela ainda precisa alcançar totalmente o nível de algumas de suas colegas. Mas se ela continuar conquistando o apoio do NXT, ela pode acabar não deixando outra escolha para ele. Soruka. Triple H apontou Soruka como uma estrela do futuro, e ela rapidamente está se tornando a grande promessa do NXT após conquistar o NXT Women's North American Championship em uma luta de escadas no Stand and Deliver de 2025. Seu histórico atlético está ajudando ela bastante, mas ela também tem um apelo de babyface que os fãs realmente adoram. A equipe criativa do NXT terá campo livre para colocá-la na disputa pelo cinturão do NXT feminino, assim que ela se tornar a principal estrela da divisão da marca. E eu falo com vocês que ela tem um mundo aos seus pés, o que significa que talvez ainda demore um pouco até ela subir para o Raw ou o SmackDown. Soruka se beneficia mais continuando a crescer nas terças-feiras, cercada por um grupo empolgante de talentos femininos. E uma possível storyline envolvendo a Rio Zarya poderia ser uma direção interessante para a campeã do North American Championship. Jordynne Grace. A WWE vê Jordynne Grace como uma futura estrela do main event, especialmente depois de como ela foi fortemente promovida no Royal Rumble de 2024. Grace continua sendo uma força destrutiva no NXT, se conectando organicamente com o público. A ex-campeã da TNA talvez precise esperar o seu momento nas terças-feiras, já que só assinou com a marca de Shawn Michaels no início desse ano. Mas às vezes o talento fala por si só, como aconteceu com Stephanie Vaquer e Julia, que tiveram passagens rápidas para o Raw e o SmackDown,
após suas jornadas no NXT. Jordynne Grace provavelmente merece um reinado como campeã do NXT, antes que a WWE considere colocá-la em combates contra Bianca Belair e Rhea Ripley. Ainda assim, ela é sem dúvidas a melhor opção para uma transição rápida para o main roster, entre todas as outras lutadoras talentosas do NXT atualmente. Javon Evans. Quando estrelas do NXT começam a aparecer esporadicamente no main roster da WWE, geralmente é um sinal de que uma chegada permanente está bem próxima. Foi assim com Roxanne Perez, que passou para o Raw, e Javon Evans cruzou recentemente o caminho de Sami Zayn pelo cinturão dos Estados Unidos. Mesmo tão jovem, é inegável o enorme potencial de Javon Evans, que sempre se destaca em qualquer episódio do NXT ou pay-per-view que participa. Triple H adora promover o underdog, como vimos na ascensão de Sami Zayn, e isso pode fazer parte do futuro de Javon Evans. É fácil imaginar que a WWE está usando Javon Evans como um novo Kofi Kingston para um momento épico do Royal Rumble, talvez já no próximo pay-per-view na Arábia Saudita. E ele é simplesmente impressionante de se ver em ação, e claramente conta com o apoio de Shawn Michaels e outros executivos da empresa. Trick Williams. Outra estrela do NXT que tem aparecido recentemente no main roster da WWE é Trick Williams, considerado por Booker T como o futuro do negócio. É difícil discordar do ponto de vista de marketing. Ele tem um bordão cativante, uma entrada que vale a pena assistir, aqueles trajes chamativos e uma habilidade crescente dentro do ringue. Trick Williams é o primeiro lutador da WWE na história a conquistar um título da TNA enquanto ainda é um membro ativo da promoção, mantendo até hoje o cinturão mundial da TNA. Ainda assim, ele deixou claro que deseja ser chamado para o main roster para mostrar o seu valor, com o mundo inteiro observando. E não importa se isso acontecerá como babyface ou como heel, pois ele já provou ser confiável em qualquer papel. A WWE, porém, precisa ter muito cuidado para não apressar a subida dele, pois isso pode atrapalhar o processo, como aconteceu com seu antigo aliado Carmelo Hayes. Jacy Jayne. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nem imaginava que no futuro Jacy Jayne ia conquistar o cinturão feminino do NXT e o cinturão da TNA ao mesmo tempo. Porém, eu tenho que dar o braço a torcer, pois ela conseguiu provar o seu valor como uma das lutadoras mais subestimadas do NXT, entregando lutas de altíssima qualidade de uma forma consistente. Jacy Jayne tem feito um trabalho até bastante interessante, lidando com o seu próprio grupo, Fatal Influence, e será interessante ver se a WWE pretende promovê-la como uma competidora solo, ou se a mantém com a sua facção, visto que recentemente vimos a saída de Jasmine X do NXT. Ela estreou há 5 anos atrás, mas toda essa experiência fez muito bem para sua carreira, e ela se mostra sendo uma das melhores opções para talvez aí uma subida para o main roster da WWE. E ainda há algumas histórias que ela pode se envolver, com uma possível rivalidade com Blake Monroe. E depois disso, Jacy Jayne também poderia ser uma opção para o SmackDown, considerando que Tiffany Stratton e Jade Cargill precisam de uma heel na cena principal que não seja Nia Jax. Tony D'Angelo. Já se passaram quase 2 meses desde que Tony D'Angelo foi visto na TV do NXT, e há inúmeros rumores de que ele está prestes a receber uma chamada para o main roster. O ex-campeão do North American Championship é talvez a opção mais intrigante para subir para o Raw ou para o SmackDown, considerando que ele é um personagem muito ligado ao NXT e precisa ser conduzido de uma maneira muito, mas muito certa. O atraso em sua estreia nas marcas vermelha ou azul pode sugerir que a equipe criativa da WWE está trabalhando no personagem de Tony D'Angelo e estruturando uma história específica para ele. É ótimo impulsionar uma personalidade como The Dawn, mas precisa haver uma justificativa convincente. Tony D'Angelo precisa se beneficiar de um rival veterano para iniciar sua trajetória no main roster, e Sheamus poderia ser o adversário ideal nesse sentido. Mais adiante, se ele tiver uma família ao seu lado, seria interessante ver como ele se sai como líder de uma stable contra nomes como Gunther ou Seth Rollins. Ethan Page. Shawn Michaels chamou Ethan Page de um dos atos mais divertidos de toda a WWE,
o que mostra a confiança que a empresa tem no atual NXT North American Champion. O canadense possui o famoso It Factor e tem entregue excelente conteúdo televisivo, especialmente durante o seu alinhamento com o Chelsea Green no SmackDown, que apoia a sua subida para o main roster. A estreia de Ethan Page no main roster é uma questão de tempo, e não de si, e relatos indicam que ele está próximo de trocar o NXT pelo Raw ou pelo SmackDown, já que ele foi ligado a uma possível entrada na facção da Vision de Seth Rollins, e esse tipo de comentário reflete sua posição privilegiada antes de uma grande mudança. Não se pode menosprezar o tempo de Ethan Page na AEW, e tudo o que ele aprendeu ao trabalhar na televisão no ambiente de alto perfil. Os fãs podem precisar de paciência com alguns talentos quando recebem o sinal verde para o main roster, mas com Ethan Page é bem diferente. Parece que ele está pronto para atuar até no nível principal, se necessário. Oba Femi. Após perder o cinturão do NXT para Ricky Saints, não resta muito para Oba Femi fazer no NXT. Mas esse não é o único motivo para ele estar pronto para o main roster. Alguns gigantes do Raw e SmackDown poderiam se beneficiar de ter parceiros do calibre dele, e não há um monstro mais empolgante na luta livre profissional hoje. A diferença entre Oba Femi e, por exemplo, Omos é que ele faz promos incrivelmente eficazes, que se misturam perfeitamente com o estilo de luta que captura a atenção do público. Sua entrada em um estádio em uma WrestleMania noite com milhares de gritos poderia ser a resposta da WWE quando falamos em aura e arrepios na pele. Oba Femi poderia até fazer sua estreia no Raw ou no SmackDown já no início de outubro, e muitos já comentam sobre ele como possível adversário na tour de despedida de John Cena. Mas seja qual for o destino dele, tá bem claro que o push que ele vai receber é um push ao estilo de Bron Breakker. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!